Desde que começamos a explorar o espaço, temos olhado mais longe no sistema solar e ver o que está lá. E em 1992 descobrimos o Cinturão de Kuiper, uma região gelada, fria e fraca além da órbita de Netuno. Tem havido muitas descobertas interessantes recentemente e alguns objetos estranhos e misteriosos têm sido encontrados flutuando no cinturão, e um destes tem cientistas completamente desconcertados. O que são estes objetos? E será possível que um deles seja uma nave alienígena? Se prepare para descobrir as respostas a isso e muito mais. O Cinturão de Kuiper tem milhões de objetos estranhos. Alguns têm 100 km de largura e outros são enormes, medindo 1000 km de diâmetro. E o que são eles? Os objetos do Cinturão de Kuiper, ou objetos transnetunianos, são os restos do próprio nascimento do nosso sistema solar, que aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. É um enorme volume de espaço. Como pode imaginar, se uma distância astronômica, que é a distância da Terra ao Sol, fosse 1 metro, seriam necessários cerca de 25 metros para atravessar um lado do Cinturão de Kuiper. Embora tivéssemos acabado de descobrir uma pequena fração desta região, já tínhamos encontrado cerca de 2.000 objetos do Cinturão de Kuiper. No entanto, alguns deles levantam mais perguntas do que respostas. Em abril de 2016, a sonda New Horizons atingiu o obscuro e misterioso Cinturão de Kuiper. Quando a sonda passava por Plutão e se aproximava do cinturão, descobriu um objeto estranho numa estranha trajetória. Foi dado o nome de Aron e foi medido a 133 km de diâmetro. Enquanto os investigadores o observavam, parecia crescer mais brilhante e depois escurecer num ritmo preciso, sugerindo que estava girando. A maioria dos objetos no cinturão são feitos de gelo e rocha, mas esta coisa parecia ser feita de algo diferente. Os astrônomos tinham razão, mas Aron rodava tão rápido, cerca de uma vez a cada 5 horas e meia, que se fosse feito de gelo e rocha, teria rasgado sozinho pela força da rotação. Mas isso não aconteceu. Os cientistas então começaram a se perguntar do que ele é feito. Estava na hora de entrar para um olhar mais atento, e por isso a NASA dirigiu a sonda New Horizons na sua nova direção. Mas algo estranho aconteceu quando a sonda se aproximou de Plutão no seu caminho. As comunicações se perderam, como se algo estivesse bloqueando o sinal. E à medida que a sonda se afastava de Orion, as comunicações foram restauradas, o que se revelou ser uma falha informática, mas a NASA foi impedida de descobrir a verdade sobre o intrigante objeto giratório. Alguns investigadores sugeriram que a aviação está criando gravidade artificial no meio de Orion, e pode ser alguma nave gigante, como num filme de ficção científica. No entanto, a gravidade não seria o suficiente para os passageiros humanos, mas para alguma outra forma de vida alienígena, poderia ser. Poderia este objeto ser uma nave extraterrestre interestelar de algum tipo, como Oumuamua pode ser? Talvez não, mas há sempre uma pequena hipótese. Se fosse uma espécie extraterrestre e quisesse ver as estranhas criaturas conhecidas como humanos, o Cinturão de Kuiper seria o local perfeito para se esconder. Talvez no futuro tenhamos outra oportunidade de nos aproximarmos e descobrir exatamente o que é o Cinturão de Kuiper. Ainda assim, existem objetos do cinturão sobre os quais sabemos muito. Em 2014, os astrônomos descobriram um corpo celestial estranho nos confins do nosso sistema solar. O seu tamanho estimado era de cerca de 32 km. O que é interessante é que sua forma se assemelha a um boneco de neve. De fato, há muito tempo os cientistas tentam entender como tal forma poderia ter se formado. O objeto chamava-se Arrokoth e foi visitado pela sonda espacial norte-americana New Horizons em 2019. Tornou-se o objeto espacial mais distante, cerca de 6,6 bilhões de quilômetros, que já examinamos alguma vez em uma distância tão próxima, cerca de 3.500 quilômetros. O Arrokoth é um exemplo do objeto mais primitivo do sistema solar, por isso, pode pensar que não há nada de interessante nele. Contudo, para os cientistas, voar pelo Arrokoth foi tão emocionante como explorar Plutão de perto. Então, o que tem de especial?
Uma teoria sugere que o nosso sistema solar se formou a partir de uma densa nuvem de poeira e gás espacial. Todo esse material, à medida que a gravidade o juntava, transformou-se no sistema planetário que hoje vemos. Há aqui apenas uma pequena lacuna. Não sabemos o que aconteceu entre estas fases, e já que a temperatura média do cinturão de Kuiper é de cerca de menos 220 graus Celsius, os KBOs estão tipicamente bem preservados. Assim, podem preencher essas lacunas. E Arrokoth é uma das peças do quebra-cabeça em falta. Ao estudar este objeto plano num formato estranho, os cientistas aproximaram-se para descobrir como os corpos espaciais do nosso sistema solar foram formados. Arrokoth é um objeto binário de contato, o que significa que é composta por duas partes ou lóbulos coladas juntas. E como estes lóbulos diferem na cor, poderia indicar que já foram objetos separados que se formaram do pó na nuvem primordial há mais de 4 bilhões de anos. Mas como é que se uniram sem se danificarem seriamente um outro? Acontece que as explosões que ocorreram há milhares de milhões de anos não foram tão rápidas e violentas. No caso desta KBO, a gravidade fez com que as duas partes separadas rodassem lentamente uma em torno da outra e se unissem numa ligeira colisão. Cada corpo celeste tem uma história de formação intrigante, e se quiser ver um vídeo sobre o nascimento do nosso Sol e do nosso Sistema Solar, diga-nos nos comentários. Ainda assim, o Arrokoth não é o único objeto que o cinturão de Kuiper tem para oferecer. O próximo objeto não é famoso pelo seu tamanho, com 650 km, nem pela sua forma ou cor, mas o que é estranho é a densidade do objeto, que é 18% menor do que a água, o que significa que pode flutuar facilmente. O objeto tem o nome 2002 UX-25, e sua baixa densidade é um grande mistério. Uma forma de explicar isso é a alta porosidade ou lacunas na sua estrutura deste corpo. No entanto, é normalmente vista em objetos com menos de 350 km de diâmetro. Objetos maiores que isso são grandes demais para uma porosidade tão baixa, porque a força da gravidade comprime o seu material, não deixando espaço para estas fendas. Será este objeto do cinturão de Kuiper uma estranheza forense? Algo que irá mudar as teorias de formação planetária, ou é algo mais complicado? Seja qual for a razão, temos que aprender mais sobre a densidade de KBOs de tamanho médio para o definir com certeza. Outro objeto intrigante tem quase 4 vezes o tamanho do UX-25 e tem muitas histórias anexadas a ele. Este é um planetoide, um planeta menor que consiste em rocha e gelo e tem cerca de 1.300 km de largura, mas cientistas especulam que deveria ter o dobro do seu tamanho em algum momento no passado. É possível que esta KBO tenha tido uma colisão com Plutão e tenha perdido seu material como resultado. O que os astrônomos não conseguem compreender é por que a temperatura deste objeto subiu de menos 220 graus Celsius para menos 160 Celsius há alguns milhões de anos. Alguma coisa aconteceu? Ainda não sabemos. O objeto do cinturão de Kuiper se chama Quaoar, e ao longo dos últimos anos, os cientistas têm encontrado gelo de água presente na sua superfície. Além disso, poderia ter existido um oceano neste planetoide no passado. E isso não é tudo o que sabemos sobre Quaoar. Tem também uma superfície brilhante que poderia indicar que a KBO pode ter tido atividade geológica, como os criovulcanos não há muito tempo. Todos sabemos o que são vulcões, mas os criovulcões são algo diferente, embora ambos atuem de forma semelhante. Aquele com um estranho nome rompe pedaços de gelo, água, metano e amoníaco em vez de magma e cinza. Uma vista de cortar a respiração, como se pode imaginar, e poderíamos provavelmente testemunhar este fenômeno no futuro. Mas ainda não há uma missão planejada para Quaoar, mas se houver uma, não vamos deixar de te falar sobre ela. Há também um intrigante corpo espacial fora do cinturão de Kuiper, mas ainda vale a pena mencionar. Depois de os astrônomos o terem descoberto e observado, o objeto levantou toneladas de questões. Uma delas era sobre a sua misteriosa composição. Estamos habituados a pensar que a maioria dos corpos espaciais fora do nosso sistema solar são feitos de gelo. Como resultado, ou são brancos ou cinzentos. Contudo, o que vemos com este objeto é bastante diferente, porque é quase tão vermelho como Marte.
Outro mistério é como este corpo espacial que se move de forma estranha. A sua órbita não é nada como já tínhamos visto antes. Se chama Sedna e move-se tão perto quanto a 11 bilhões de quilômetros para o centro do nosso sistema solar. Depois, Sedna se afasta para cerca de 135 bilhões de quilômetros. Uma distância tão grande que é necessário 11 milênios para fazer uma órbita completa. Se pensa que Sedna, junto com outros corpos celestes, faz parte de uma gravidade coletiva. Quando objetos espaciais orbitam outro objeto, como uma estrela binária, elas orbitam um centro de massa em comum entre elas. Uma sugestão é que Sedna e outros objetos poderiam ter sido a razão para a extinção dos dinossauros. À medida que a órbita dos objetos flutua, eles podem disparar cometas próximos para o sistema solar e até mesmo em direção à Terra. Uma vez que Sedna anda para trás e para frente, parece haver alguma força invisível que puxa ela, e é a força do planeta hipotético 9, localizado muito além do cinturão de Kuiper. É estimado ter 5 a 6 vezes o tamanho do nosso planeta. Embora ainda não tenha sido encontrado, existe a teoria de que pode ser um impostor alienígena que veio de um sistema estelar diferente. Outros cientistas sugerem que se trata de um antigo buraco negro. Seja qual for o caso, o planeta 9 está supostamente escondido em algum lugar no nosso sistema solar e é difícil de detectar devido à brilhante fila de estrelas da nossa Via Láctea. No entanto, um estudo recente sugere que pode estar mais perto e mais brilhante do que pensamos, e se for mais brilhante, pode ser mais fácil de detectar. Se encontrada, podemos tropeçar numa mega-terra ou num mini-Netuno. Então, como encontrar? Bem, os cientistas estão atualmente utilizando diferentes telescópios para sondar a seção do céu onde o planeta 9 poderia estar. A sua melhor imagem será o Observatório Vera Rubin, equipado com um poderoso telescópio de 8,4 metros. Quando completo, em 2023, ele irá varrer cerca de 2/3 do céu procurando tudo, asteroides e o misterioso planeta 9. Se um dia o descobrirmos, se tornará a primeira vez que um planeta é encontrado nos últimos 200 anos. Há também objetos transnetunianos bem grandes por aí, alguns deles tão grandes que são chamados de planetas anões. Um dos maiores objetos do cinturão de Kuiper já descoberto é também o 25º maior corpo do Sistema Solar, e existem centenas de milhares de objetos espaciais nele. Embora este objeto seja quase 46 unidades astronômicas da nossa parte, é o objeto mais brilhante do cinturão de Kuiper depois de Plutão. Na verdade, o grande tamanho do objeto foi uma das razões pelas quais Plutão foi reclassificado como um planeta anão. Este objeto do cinturão de Kuiper se chama Makemake, e cientistas lutam para responder por que é brilhante, enquanto a sua lua, MK2, é tão negra como carvão. O que também é estranho é que se esperavam que tivesse uma atmosfera, mas não tem uma. Tudo o que sabemos é que é bastante frio, com cerca de menos 240 graus Celsius, e estes dois fatores tornam a vida lá impossível. Até agora, não há missões de voo planejadas para lá. Quase todos os objetos que encontramos no cinturão de Kuiper têm os seus mistérios, e o próximo tem um par deles. Este planeta anão é conhecido pela sua estranha forma, 2 luas e uma rotação estranha. Além disso, este é o corpo espacial mais distante que tem anéis à sua volta, e não sabemos o porquê. O nome do objeto é Haumea e é o 3º planeta anão mais próximo da nossa estrela. A forma estranha deste KBO se assemelha a uma bola de rugby. Como resultado, um dia de Haumea dura apenas 3,9 horas, o que é também um dos dias mais curtos em todo o Sistema Solar. Se você vivesse em Haumea durante um ano, onde um dia equivale a 4 horas, você voltaria para a Terra com 283 anos a mais de idade. Embora a maior parte deste objeto seja rocha, se pensa que a sua camada exterior esteja coberta de gelo, o mesmo gelo que se encontra quando se abre o congelador. Contudo, há também uma mancha vermelha estranha na sua superfície que pode ser rica em minerais, mas ainda não temos a certeza sobre a origem da mancha. Talvez possa ser algo diferente do que os cientistas pensam, talvez um sinal de vida alienígena. Dada a quantidade de coisas novas que descobrimos no espaço, é possível que um dia possamos encontrar a tecnologia alienígena. O projeto Galileu, lançado em 2021, vai tentar encontrar artefatos alienígenas no espaço e aqui na Terra. E embora as hipóteses de encontrar algo significativo sejam pequenas, pode tornar-se o avanço que temos estado à espera desde o lançamento do primeiro foguete espacial.
Mesmo que o projeto não consiga detectar tais sinais, poderá ainda assim encontrar explicações que abram os olhos para Oumuamua e OVNIs. A equipe do projeto afirmou que tornaria todas as descobertas acessíveis ao público. Por isso, fiquem atentos, pois iremos com certeza informá-los assim que eles chegarem.